Vamos para a nossa terceira aula de hoje, aula de ciências. Para essa aula, você vai precisar do seu livro de ciência aberto lá na página 104. Você vai acompanhar este vídeo com o seu livro aberto, combinado? Hoje nós vamos estudar sobre o solo, certo? E aí vamos começar aqui a ver a proposta do nosso livro. Os principais componentes do meio ambiente. Em todo o meio ambiente existem seres vivos e elementos não vivos. Entre os elementos não vivos, podemos destacar o solo, a água, o ar, a luz e a temperatura. Eles influenciam a vida de todos os seres vivos. Gente, vamos conversar um pouco sobre isso. São elementos não vivos, mas como esses elementos não vivos influenciam aos elementos vivos, digamos assim, que somos nós? De qual forma sofremos a influência aí de todos esses elementos? Pensar aqui na água. A água não tem vida não, mas sem ela os elementos vivos poderiam viver? Não poderia viver, né? O solo também tem aí sua importância. Através do solo é que podemos firmar nossas casas, através do solo podemos plantar, colher, entre outras coisas que os seres vivos precisam do solo, né? Como também os animais que dependem também do solo. O ar que respiramos, a luz, a temperatura, todos esses elementos nos dão aí uma segurança, nos dão uma estabilidade para viver bem, não é isso? Agora hoje vamos estudar um pouquinho sobre um elemento não vivo que é o solo, certo? Vamos ver aqui. A litosfera é a camada da crosta terrestre onde encontramos as rochas, os minerais e o solo. Observem a imagem a seguir e percebam o que acontece no processo de formação do solo. Vamos lembrar que o planeta Terra, ele possui aí algumas camadas. Dentre elas estão a crosta terrestre. Quem lembra da experiência que fizemos da manga e vimos que o planeta Terra ele tem 3 camadas, né? Vou destacar aqui uma aluna muito aplicada. Temos muitas alunas aplicadas, mas essa em especial fez a experiência do abacate, que foi nossa amiga Lana. Lana fez a mesma experiência que a professora fez, só que ela fez com o abacate. E deu super certo, representou muito bem aí as camadas da Terra, as camadas terrestres. Então, o solo, ele se encontra na crosta terrestre, né? Não só o solo, como as rochas, os minerais estão na camada aí superficial, na camada das 3 camadas, é a camada superficial do planeta Terra, que é a crosta terrestre. Vamos ver agora qual é o processo que um solo fértil, a boa terra, no lado literal, né? Nós estudamos que a boa terra, ela vai dar bons frutos e oramos para que nosso coração seja boa terra. Então, vamos pensar aí que a boa terra, para que ela seja boa, ela precisa de um processo. E dá até para a gente pensar também que o nosso coração, para ele ser bom, para ele ser como uma boa terra, ele vai precisar de um processo, de uma transformação. Quem pode fazer essa transformação em nossas vidas? Jesus. Se você pedir a Ele, se você pedir a Deus, Ele vai fazer essa transformação. Com o solo pode demorar muitos anos, 1000 anos até, mas com o nosso coração, sabemos que a vontade do Pai é que nossos corações sejam como uma boa terra. Então, vamos pedir isso a Ele e Ele atenderá o nosso pedido. Agora, vamos voltar aqui. Nós temos aqui 4 imagens que vai mostrar o processo para que se chegue a um solo fértil, né? Uma terra boa. Primeiro, temos aqui a imagem somente rocha. Depois já apareceu aí alguns micro-organismos, né? Ação de micro-organismo, formação de solo. E aí nós temos a camada fértil. E vemos que aqui na 4ª imagem está formado um solo maduro, certo? Um solo excelente para o plantio. Agora vamos ler a explicação dessas 4 imagens. O solo se forma a partir do desgaste de rochas que soltam pequenos pedaços que se desfaz cada vez mais. Ó, aqui temos a rocha, ela vai se desgastando, se vocês perceberem. Com o passar dos anos, os minerais que formam as rochas vão se soltando.
há infiltração de água e surgem os primeiros micro-organismos. Então, os minerais aqui que formavam a rocha vão se soltando, vão se desfazendo e acontece aí a ação dos micro-organismos através de quê? Da infiltração de água. E onde é que vem essa água? Da chuva, né, pessoal? A chuva vai se infiltrando e vai dando origem aos micro-organismos. E aos poucos o solo vai se tornando fértil. Então, o que vai acontecer aí com a rocha é que ela vai se desgastando com o passar dos anos e o terreno, né, digamos assim, vai contando com a presença de outros elementos, certo? A presença de micro-organismos, e aí, quando plantamos em um terreno como esse, já vai ter a presença aí de mais elementos, né, as raízes, e assim por diante, até a formação de um solo maduro. A partir da observação das imagens e das informações do texto, explique quais as características de um solo maduro. Vamos observar aqui este solo. Quais são as características dele? Pessoal, se nós percebermos aqui um solo maduro, ele vai ter lá na sua base uma camada de rocha, né? E aí a formação de outras camadas. E geralmente os vegetais mais bonitos, as árvores com os frutos melhores, vão surgir em solos férteis. E os solos férteis vão conter aqui todos esses elementos que podemos perceber aqui na quarta imagem, né? Vai ser um solo aí antigo, um solo com muitos elementos que foram adquiridos com o passar dos anos, com o próprio processo da natureza, a chuva, micro-organismo. Tudo isso vai colaborando para que o solo ele se torne fértil. Geralmente, em um solo fértil, as plantas são maravilhosas, as plantas crescem com saúde e dão seus frutos, né? Assim, lembra da semente que caiu nas pedras? Elas não encontraram raiz aí para germinarem, né? E aí a gente dá para ver aqui que realmente aqui não tem um solo fértil, o solo é formado somente por rocha. Não tem como uma planta crescer neste solo. E já nesse daqui é um solo riquíssimo com vários elementos adquiridos com o passar dos anos. Vamos ler aqui a sugestão do nosso livro também para complementar os estudos de hoje, né? Diz assim, ó. Um solo já formado possui uma camada de rocha ao fundo e uma camada fértil na superfície. Os vegetais de grande porte aparecem no solo em que a camada fértil está mais espessa e que a ação de micro-organismos e infiltração da água auxiliam na formação das camadas mais superficiais do solo. Então, é uma forma resumida e mais explicada do que observamos aqui nessa imagem, né? Agora vamos prosseguir para a página 105. O solo também é composto por restos de animais e vegetais que formam o humus, também conhecido como matéria orgânica. Depois que os seres vivos morrem, bactérias, fungos e outros micro-organismos que vivem no solo se alimentam de seus restos, decompondo-os e transformando em humus. O humus deixa o solo fértil, pois é nele que estão os nutrientes de que as plantas necessitam para se desenvolver. Esses micróbios, que não podemos ver sem usar um microscópio, são chamados de decompositores. Então, vamos aqui no Google ver o que são esses humus, né? Ver uma imagem, algumas imagens sobre esse humus. Temos aqui, ó, restos de minhocas, restos de animais, né? Micro-organismos, bactérias, e são todos esses elementos que deixam o terreno fértil, o solo fértil. Então, quando você vê assim, uma planta bem bonita ou um agricultor falando sobre uma terra fértil, vai ter todos esses elementos aqui, vai ter a presença do humus para que esse terreno seja fértil, viu, gente? A importância da minhoca para o solo. As minhocas se alimentam de pedacinhos de plantas e animais, mas eles não são seres decompositores. As minhocas fazem a digestão do seu alimento e liberam fezes como qualquer outro animal. Os decompositores do solo transformam a matéria que compõe a minhoca, inclusive suas fezes, em nutrientes e minerais. À medida que as minhocas se locomovem entre os componentes do solo, formam-se pequenos buracos, os poros, por onde a água e o ar podem passar. Tanto os decompositores quanto as plantas precisam de um solo onde existe água e ar em quantidades adequadas. Então, olha aqui, ó.
Temos um solo com muitas minhoquinhas dentro e elas vão ser fundamentais aí em um terreno fértil. Então, vamos concluir o conceito de solo. O solo é uma mistura de materiais. Que materiais são esses? Pedacinhos de rochas, minerais, restos de seres vivos, que chamamos de matéria orgânica, seres decompositores, água e ar. Então, todos esses elementos aqui fazem parte de um solo. Para finalizar a aula, vamos assistir um vídeo curtinho que explica um pouco mais sobre a formação do solo e a importância de cuidar dele. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados. Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer.